Shalom, graça e paz, queridos. Que dia extraordinário, que dia maravilhoso. Podemos estar na presença do nosso Deus, buscando a sua face. E hoje tenho os meus pais, o meu pai e a minha mãe, que depois de um tempo de férias merecidas, estavam em Goiânia, estão agora em Campo Grande, mas a alegria dele é estar em Goiânia, não sei porquê. Acho que ali em Goiânia tinha uma irmãzinha que tratava ele muito bem, mas aqui em Campo Grande nós somos maioria, então ele disse que veio passar uns dias com a gente. 96 anos, e a minha mãe com 88 anos. Isso é bom demais, não é verdade? Então pensa na alegria, na felicidade. Que tempo bom. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 1. Abra o seu coração para receber a palavra de Deus. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, o salmista se expressa e diz: quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo, dia e noite, e a tua palavra me faz mais sábio do que os meus próprios mestres. Ó, que tremendo. Diz assim, Lucas 24. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram atemorizadas, que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda convosco na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Curva a sua cabeça, vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Faça uma oração de entrega a Ele, de dedicação nesta hora. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, e nós nos reunimos no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Nós nos apresentamos, ó Pai, diante do teu altar, pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. E agora, Deus, invocamos o mover do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, tens a liberdade para falar conosco. Queremos ser moldados e aperfeiçoados pela palavra. Pai, que não seja feita a minha vontade, que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade. Queremos, ó Pai, sermos renovados na nossa maneira de pensar. Queremos ser ampliados no entendimento, na revelação. Ó Deus, ajuda-nos pelo teu Espírito. Ó Deus, fala conosco. Em o nome de Jesus, diga amém. Diga assim: a minha fé tem fundamento. Diga mais uma vez: a minha fé tem fundamento. Mais uma vez: a minha fé tem fundamento. Nós temos uma jornada e começamos a desenvolver o tema: a minha fé tem fundamento. Que o Espírito de Deus possa ampliar o nosso entendimento, que a luz da palavra penetre o mais profundo do nosso ser. Esta categoria de gente como que testava Jesus, como ouvimos a leitura do texto, que eram os fariseus e os herodianos, sempre tentavam pegar Jesus por uma palavra, porque Jesus não tinha mácula, não tinha pecado. Então eles buscavam de certa forma constranger Jesus com palavras, mas
o próprio Deus se revelava e se manifestava através do seu Filho. Jesus é o esplendor da glória de Deus, e as respostas eram cheias de sabedoria e de graça. Que nesta tarde possamos abrir o nosso coração para sermos ampliados no entendimento espiritual e que a revelação de Deus chegue ao seu espírito. Eu quero destacar neste texto que eu li, esta expressão do versículo de número 6: lembrai-vos do que vos disse, estando ainda convosco na Galileia. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda convosco na Galileia. Estas foram as palavras dos anjos, quando encontraram algumas mulheres tomadas por um estresse emocional. Interessante que aí a Bíblia nos mostra dois momentos neste texto, em que as pessoas, ou tomadas por um estresse emocional de tristeza, por uma perda, ou mesmo no êxtase de alegria, por ver o Cristo ressurreto, eles não conseguiam trazer de volta à memória os ensinamentos e os preceitos falados por Jesus. Jesus, ele nasceu em Belém, depois ele foi para o Egito, viveu um tempo no Egito, depois ele volta do Egito, ele vai para Nazaré, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus, tudo que ele fez para que se cumprisse as Escrituras. E ele mora um tempo em Nazaré, depois, para que se cumprisse as Escrituras, ele vai para as regiões de Cafarnaum, e ali, junto ao mar da Galileia, ele começa a desenvolver o seu ministério. Ele começa a se revelar ao mundo. Ele começa a fazer sinais, maravilhas e prodígios. E ele começa também a trazer luz e entendimento a respeito da proposta do Pai no plano da redenção, através da sua própria vida. Jesus, ele vai se revelar, ele vai se manifestar como Filho de Deus, o Deus encarnado. Imagina você participando de um discipulado desse, sendo ensinado pelo próprio Jesus. Hoje ele deixou os ministérios, e há uma unção específica sobre cada ministério, para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. Mas ali era o próprio Cristo, cheio da plenitude do Espírito Santo, desenvolvendo 5 ministérios. Eu creio que não existe nada melhor do que ser discipulado, ou ter sido discipulado pelo próprio Cristo. Diga assim: a minha fé tem fundamento. Jesus, depois de morto, ele vai ser sepultado. Na sexta-feira ele morre crucificado. Ele é colocado num sepulcro e passa o dia do descanso, que é o Shabat, o sábado. E no domingo pela manhã, bem cedo, algumas mulheres vêm ao sepulcro para, com especiarias, embalsamar o corpo de Jesus. Mas elas são surpreendidas, porque elas chegam no sepulcro, Jesus já não estava mais lá. A Bíblia diz que estas mulheres, elas estavam perplexas. Olha a expressão, elas estavam perplexas. Elas foram tomadas por espanto, por não encontrar o corpo de Jesus. E elas estavam tomadas por um estresse emocional e tristeza e angústia. De repente 2 anjos se apresentam a elas, e os anjos, se dirigindo a elas, diz assim: por que vocês estão buscando dentre os mortos quem está vivo? Por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que já ressuscitou? Aí os anjos vão dizer a elas assim: lembrai-vos do que ele vos disse, estando ainda convosco na Galileia. Tragam à memória o que ele falou. Jesus não falou nada a respeito da sua morte e da sua ressurreição. É possível que estas mulheres nem se lembrassem deste tema, deste assunto. Estava como que escondido na memória. Elas não conseguiam relembrar aquilo que Jesus lhes havia falado, não uma, não duas, não 3, mas muitas vezes na caminhada e na jornada do discipulado. E ali elas estavam perplexas, espantadas, porque não encontraram o corpo de Jesus. Na verdade, se elas tivessem trazido à memória o que estava por acontecer diante das profecias, desde os dias de Moisés, as profecias escritas nos Salmos, as profecias faladas
pelos profetas do Velho Testamento e as próprias palavras e profecias faladas por Jesus. Talvez quando elas chegassem ali, tivessem trazido à memória, ao invés delas estarem tristes, chorando, elas estariam fazendo festa. Mas elas não se lembravam mais de nada daquilo que Jesus lhes havia ensinado há tão pouco tempo. Olha só, Jesus ensina os discípulos e caminha com eles por aproximadamente 3 anos. Imagina 3 anos de discipulado intenso, falando a respeito de muitos temas. Jesus foi abrangente nos temas. Ele fala da diversidade de assuntos, não fica preso apenas a um assunto, mas o tema central da mensagem de Cristo era a sua morte e a sua ressurreição. O tema central da Bíblia vai falar exatamente a respeito disso: morte e ressurreição de Jesus. Mas lá estavam elas, entristecidas, angustiadas, perplexas. Mas os anjos vão dizer a elas o seguinte: atente aí, observe na sua Bíblia o versículo de número 7. Diz assim: lembrai-vos do que ele vos disse, do 6. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressurja. Tragam à memória o que Jesus disse a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Foi exatamente isso que ele disse. O que você tem trazido à memória nesses dias? Qual é o assunto mais importante para você hoje? Qual seria o assunto mais importante para essas mulheres naqueles dias? Exatamente trazer à memória o que Jesus havia falado a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Os anjos não tocam num outro tema a não ser: lembrai-vos, tragam à memória. Por que vocês estão perplexas? Lembrai-vos do que ele vos disse, estando convosco ainda na Galileia. Tragam à memória os seus ensinamentos. Observe o que ele vos falou, ele vos ensinou a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Quando os anjos compartilharam isso com elas, tragam à memória, e eles falam o que Jesus havia falado, o entendimento delas se abre, e elas correm para compartilhar com os apóstolos, 11 apóstolos. Elas correm para compartilhar com eles. E quando elas falam a respeito da ressurreição de Cristo, os apóstolos, olhando para elas, eles diziam assim: elas estão delirando a respeito deste assunto. Isso não é possível que tenha acontecido. Estas mulheres estão delirando e não acreditaram no que ela lhes falava. Imagina isso. Eles estavam perplexos também, estavam debaixo de um estresse emocional. E mesmo as mulheres falando e compartilhando o que os anjos lhes haviam dito, e também trazendo à memória o que Jesus lhes havia falado, ainda estando na Galileia, a Bíblia diz que eles não acreditaram. Pedro, ele vai para conferir e ele vê que é exatamente isso. Mas por enquanto ele não vai ter a experiência de ver Jesus. Depois o texto fala de 2 do caminho de Emaús. 2 dos discípulos de Jesus estavam no caminho de Emaús, e de repente Jesus se aproxima. Eles estavam conversando entre eles, e Jesus pergunta a eles: o que vocês estão falando? De que assunto vocês estão falando? E eles, olhando para Jesus, um chamado Cleopas diz assim: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos? Você não leu o jornal do dia, da sexta-feira? Você é o único peregrino que não sabe dos acontecimentos, do que tem acontecido aqui? Daí eles começam a falar a respeito da esperança que era Jesus, mas havia sido crucificado. E eles disseram: é bem verdade que algumas mulheres do nosso meio foram para conferir se isso era verdade, e elas não encontraram o corpo de Jesus. Então vão conversando com Jesus. De repente chega na aldeia, Jesus vai se despedindo deles. A Bíblia diz que eles constrangeram Jesus a entrar na casa deles. E quando eles estavam em volta da mesa, Jesus tomou o pão, e quando partiu o pão e deu graças,
os olhos deles se abriram. Jesus estava caminhando com eles, mas eles ainda não estavam percebendo que Jesus estava presente. Imagina. E Jesus desaparece. E eles diziam uns aos outros: por acaso não ardia no nosso coração? Não queimava no nosso coração quando ele falava conosco? Eles voltam para compartilhar com os 11 a respeito deste acontecimento. E Jesus também vai ao encontro dos 11. Observe a partir do versículo de número 36. Diz o texto: falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que estavam vendo um espírito. Olha só, o próprio Jesus se revelando. Mas eles, atemorizados, amedrontados, estressados emocionalmente, eles não conseguiram entender, compreender que era o próprio Jesus que estava ali se revelando a eles. O versículo 38 diz: ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? Olha o que Jesus vai dizer: por que vocês estão perturbados? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Olhem um pouquinho para mim. Queridos, quando nós não conseguimos trazer à memória, lembrarmos dos ensinamentos, das orientações e das instruções de Jesus, nós ficamos perturbados. Há muita gente perturbada na alma, porque não consegue trazer à memória o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Aqui estavam 11 discípulos de Jesus, que caminharam num discipulado intenso, perturbados. E Jesus vai começar a ministrar a eles. Jesus vai mostrar as suas mãos. E a Bíblia diz no 41: e não acreditando eles ainda, por causa da alegria. Agora é o contrário. Tomados de alegria, eles não conseguiam acreditar que Jesus estava ali e que Jesus já havia ressuscitado. Estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? 42. Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. Agora 44. São estas as palavras que vos falei. Jesus vai trazer a memória. São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus vai abrir as escrituras e vai começar a ensinar, a mostrar a eles o que era necessário acontecer, começando desde Moisés, passando pelos salmos e passando pelos profetas. Era necessário que tudo isso acontecesse. Diz mais, versículo 45: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Então lhes abriu o entendimento. Para quê? Para compreenderem as escrituras. Abriu-lhes o entendimento. Preste atenção. Não depende do nível de conhecimento, de formação e desenvolvimento intelectual você ter os olhos do entendimento abertos. O Espírito de Deus não está limitado à sua formação de nível de desenvolvimento intelectual para que você tenha o seu entendimento aberto para compreender as Escrituras. Absolutamente não. O Espírito de Deus não está limitado ao grau de instrução que você tenha. Mesmo que você não saiba ler ou escrever, você pode ter os olhos do Espírito iluminados para compreender as Escrituras. A Bíblia fala a respeito de Pedro. Era um homem indouto, a formação dele era o mínimo possível, mas vai ter um entendimento e muita revelação da parte de Deus. Então saiba que o Espírito de Deus não está limitado ao nível de conhecimento ou formação intelectual que você tenha, para que você possa compreender as Escrituras. Não se compreende as Escrituras pela mente humana. Você pode chamar o maior cientista e a maior pessoa de conhecimento e formação. Ela vai ler a Bíblia
E se ela não tiver o Espírito Santo de Deus, ela não vai poder compreender as Escrituras. Aprove a Deus até revelar aos simples as coisas frágeis deste mundo, para confundir as sábias. Lá estava Jesus se revelando, se manifestando, e eles começaram então a compreender as Escrituras. No versículo 47 diz: e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E em seu nome se pregará o quê? O arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. O escritor de Hebreus, ele nos chama a atenção. Ele diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Deus se revelando aos homens. E ele diz assim, que nós devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Devemos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A recomendação básica para nós nesta tarde é trazermos à memória, é nos lembrarmos das palavras que foram ditas por Jesus lá na Galileia. As palavras ditas por Jesus na Galileia não alcançam apenas esses discípulos que estavam ali com ele, que participaram com ele do discipulado. As palavras e os ensinamentos de Jesus, a partir da Galileia, servem para nós nos nossos dias. Lembrai-vos do que ele vos disse, estando ainda convosco na Galileia. Quais foram as palavras que Jesus falou aos discípulos, estando com eles ainda na Galileia? Que o Filho do Homem seria entregue na mão de homens, os anciãos de Israel, as autoridades do povo, e ali ele seria maltratado, ele seria crucificado. Mas não para aí, ele diz: ao terceiro dia, o Filho do Homem há de ressurgir dentre os mortos. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Tragam à memória a morte, tragam à memória a ressurreição, tragam à memória o que Cristo, o preço que Ele pagou na cruz do Calvário, o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Traga à memória, no momento do estresse, no momento da luta, no momento da guerra, ou no momento da maior alegria, do êxtase, traga à memória. Lembrai-vos das palavras que Ele vos disse, estando ainda convosco na Galileia. Lembrai-vos das palavras, foram as instruções e a ordem dos anjos. O que você está trazendo à memória? Traga à memória o que Jesus fez por você. Na cruz do Calvário, Ele levou sobre si os nossos pecados. Na cruz do Calvário, Ele pagou um preço, e nós somos justificados através do derramamento do seu sangue. Que a obra da redenção não seja vã, que a sua mente seja tomada pelas palavras ensinadas por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Esses são dias em que o Espírito Santo quer trazer luz, entendimento e ampliar a nossa compreensão espiritual. Mas não para aqui. É muito importante nós trazermos à memória a obra da redenção. Mas as palavras de Jesus não ficaram limitadas apenas nisso. A palavra também nos mostra a nossa vocação, a nossa chamada. Nós não podemos negligenciar as instruções que Jesus também nos deu para pregarmos o Evangelho a toda criatura. As palavras e os ensinamentos de Jesus não apenas consistiam na questão da redenção, mas Ele também dá instrução a respeito do nosso comportamento em alcançar os perdidos. E Ele nos ordena dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a nossa chamada, a nossa responsabilidade. Como é extraordinário podermos trazer à memória aquilo que Jesus ensinou a respeito da sua morte, do ato da redenção,
Mas também é importante trazermos à memória os seus ensinamentos quanto à nossa chamada e a nossa responsabilidade em compartilharmos o Evangelho de Cristo. O que você tem compartilhado? Que evangelho você tem pregado? Que tipo de gente você tem alcançado? Eles há milhões e milhões e bilhões de pessoas na face da terra, gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E este é um tempo propício. A Bíblia diz que os campos estão brancos, a criação está gemendo, e chegou a hora da grande colheita. Tragam a memória. Eles estavam tristes, estas mulheres estavam tristes, os dois no caminho de Emaús estavam tristes, porque os seus olhos estavam fechados, eles não conseguiam lembrar de nada daquilo que Jesus lhes havia ensinado. Quando nós não conseguimos nos lembrar do que Jesus nos ensinara, nós ficamos perplexos, nós ficamos perturbados, angustiados, tomados de pavor. Mas quando conseguimos trazer à memória aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele falou a respeito da sua morte, da obra da redenção executada na cruz do Calvário, nós podemos desfrutar de paz e de segurança. Você pode dar um aplauso a Ele? Esses são dias para nós atentarmos para os ensinamentos de Jesus. Eu quero avançar um pouquinho para nós compartilharmos da ceia. Mas olha essas recomendações que Jesus nos dá. São recomendações bíblicas. Ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Agora Jesus está dando instruções a respeito da sua volta, do arrebatamento, do final dos tempos. Então a Bíblia, ela é completa, ela não fala apenas de um assunto. Jesus, ele está dando instruções, diz: acautelai-vos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo, e ele diz: e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Mateus 24:36 diz assim, Jesus instruindo: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Os anjos trouxeram à memória o que Jesus havia falado. Nesta noite o Espírito de Deus está trazendo à memória como deve ser o nosso comportamento nesses dias, como nós devemos nos comportar nesses dias. Aqui ele fala a respeito da glutonaria, da embriaguez e dos cuidados desta vida. Muitas pessoas estão voltadas simplesmente para isso. Há uma chamada para um despertamento espiritual. Há uma chamada para um despertamento espiritual. Levantarmos as nossas cabeças e olharmos para os céus, porque a nossa redenção está próxima. Lembrai-vos do que Ele vos disse. Jesus fala a respeito da sua morte, Ele fala a respeito da sua ressurreição, mas Ele nos orienta também como deve ser o nosso comportamento no final dos tempos, como nós devemos nos comportar hoje como igreja. Qual é o tema? Qual é o assunto? O que está na sua mente? Esses dias são dias para a gente caçar Pokémon. Interessante. Eu estava vendo, estava observando, impressionante. E eu vi mais rapazes, assim, uns 30 anos. Não vi muito menina não. Menina já não está muito invocando com essas coisas não. Mas são os meninos mesmo. Com o celular assim na rua, caçando Pokémon. Como deve ser o nosso comportamento nesses dias? Jesus, Ele nos orienta. Jesus envia o seu anjo. Jesus envia o seu Espírito para nos despertar.
Esses são dias especiais e propícios para o avanço da igreja, na pregação do evangelho, na consolidação do reino. Você pode dar um aplauso a ele? Olha só, tenha isso dentro de você. Não se esqueça da obra da redenção, mas também não se esqueça da sua vocação, da sua chamada. Não se esqueça da obra da redenção, jamais. Não se esqueça do que Jesus fez por você na cruz do Calvário, o preço que Ele pagou pela sua redenção. Agora não se esqueça da sua chamada e da sua vocação para a pregação do evangelho nesses dias. Que o Espírito de Deus se mova dentro de cada um de nós, e que toda indiferença e insensibilidade seja arrancada da nossa alma. Você está me ouvindo? Está entendendo? Estamos indiferentes. Queridos, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas muitas vezes morrem diante de nós e nós já não sentimos mais nada. Escrachou o negócio. Já não tem mais nenhum sentimento. Que o Espírito de Deus nos batize nesses dias com a compaixão pelos perdidos, na proclamação do evangelho, trazendo a memória, lembrando mesmo o preço que foi pago. Ele deu a sua vida, Ele morreu na cruz pela nossa redenção. E hoje nós estamos aqui no memorial de aliança para trazer a memória, anunciando e proclamando a morte dele até que ele venha. A ceia do Senhor é um memorial e um ato de proclamação. Quando nós participamos do pão e do cálice, nós estamos anunciando, proclamando a morte dele até que ele venha. E todo o seu momento de dor, de luto, de angústia, de medo, que você se volte para a palavra e fale com o Espírito Santo: Espírito de Deus, me ajuda, traz a memória. E o Espírito de Deus vai trazer os textos, as promessas e aquilo que Jesus fez por você na cruz. Aqui estavam mulheres emocionalmente estressadas, discípulos emocionalmente estressados. Eles não conseguiam se lembrar de mais nada daquilo que Jesus lhes havia ensinado há tão pouco tempo. Há tão pouco tempo. Muitas vezes nós nos esquecemos. É impressionante ver as pessoas chegando na igreja e a obra tão extraordinária que Deus tem feito. Eu tenho observado pessoas chegando na igreja, possessas, endemoniadas, cativas, nas suas mentes, nas suas almas, sendo libertas. Mas temos que atentar com mais diligência, porque com o passar do tempo podemos achar que tudo que alcançamos, conquistamos, é pela nossa força, pelo nosso braço, pela nossa sabedoria. Não, é dom de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus. Dê um aplauso a Ele. É Ele, é Ele, é Ele. Toda a nossa conquista é Ele, é dele. Nós nos movemos por Ele. E se tiver que morremos, morremos para Ele e por Ele. Você coloca em pé. A palavra dos anjos fora: lembrai-vos do que Ele vos disse, estando convosco ainda na Galileia. A nossa fé tem fundamento. Não se mova, permaneça, persevere. Preste atenção. Não seja precipitado. Busque revelação do Espírito Santo. Muita gente busca revelação em tantas coisas. O Google está cheio de revelação, apóstolo. Não preciso mais nem ler a Bíblia, porque eu vou no Google, eu pesquiso, tem revelação. Tem não. Tem não. Ah, mas eu vou ouvir fulano de tal, porque tem não. A quem você tem dado crédito? A quem você tem dado ouvidos? O Espírito de Deus vai falar com você. Se você for sincero com Ele, sincero mesmo, se abrir diante dEle, Ele vai trazer luz plena, tirar toda a obscuridade da sua alma, para você compreender e discernir o tempo em que estamos vivendo. Não temos como perder mais tempo. Agora é a hora de proclamarmos o Evangelho. Se preciso for, 24 horas por dia, sem parar. Alucinado mesmo, doidão mesmo. É assim que tem que ser. Porque tem pessoas lá, cativas, aprisionadas, chorando, depressivas, sem entender, sem compreender, perderam a esperança. Mas nós podemos trazer a memória, refrescar a memória, o que Jesus fez na cruz. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos,
pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Trazemos a memória o que nos dá esperança, trazemos à memória os feitos, trazemos à memória a orientação que Jesus nos deu na proclamação do Evangelho. Ó Deus, tudo o que desejamos e queremos é que a Tua vontade seja estabelecida em nosso meio, nos nossos corações, na nossa cidade, na nossa nação. Traz luz, traz discernimento e traz entendimento. Que a Tua igreja seja tomada de ousadia na proclamação do Evangelho. Que as cadeias, as deformidades e debilidades da alma caiam por terra agora. Receba a Tua cura, receba o Teu milagre, receba a unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. Seja plenamente livre. No nome de Jesus, diga amém. Amém. Podemos assentar? Quero convidar os pastores para estarem no altar e os obreiros posicionados para nós servirmos a ceia. O momento da ceia, para nós não é um momento comum. É um momento muito importante e muito especial. Nós não fazemos a ceia simplesmente como um ato repetitivo, mas trazemos debaixo de uma orientação bíblica. Jesus, Ele dá duas ordenanças. Uma é o batismo e a outra é a ceia. O batismo acontece uma vez na nossa vida. E a ceia, nós temos a oportunidade de participarmos de tempo em tempo. Nós participamos uma vez por mês. Poderíamos ter a ceia toda semana. Não há uma data específica de dias. Mas a Bíblia nos orienta como devemos participar. Isso é um memorial. Todas as vezes que tomamos o pão e o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. É proclamação. Todas as vezes nós trazemos à memória o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Traga a memória. Ele levou os teus pecados. Ele levou as tuas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A obra da redenção toda foi executada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Esta é a hora de trazermos à memória. Quando você participa da ceia, debaixo de uma consciência pura, se argumenta na sua vida, você é fortalecido no seu espírito, você é restaurado na sua alma, e você recebe cura para o seu corpo. Feche os seus olhos. Nós vamos orar e nós vamos participar da ceia. Pai, te adoramos e te bendizemos. E agora vamos participar da ceia, o pão e o cálice. Trazemos à memória o que Jesus fez por nós. Anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor volte. Glorifica o teu nome através da igreja. E que não haja em nosso meio nenhum enfermo, nenhum débil, nenhum fraco, nenhum que durma, mas todos curados, sarados, despertos para executar a chamada. Ó Deus, que seja um tempo precioso agora de renovação. No nome de Jesus, amém. Os obreiros estão posicionados, eles vão liberando as cadeiras por fileiras. Espere até você ser liberado e venha, pegue o pão, tome o cálice e nós vamos participar juntos, amém? Pode liberar.
todo sempre. Sabemos que o Senhor reinará sobre toda a terra, Pai. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muito obrigado por tão grande salvação, Senhor, porque através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos hoje acesso a Ti, ó Pai, e podemos declarar que somos Teus filhos, ó Pai. Te agradecemos no nome de Jesus, amém. Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e partiu, e tendo dado graças, Ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, podeis participar. Da mesma forma, Ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podeis participar. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite memorável, porque estamos diante, Senhor, deste... Pai, eu quero abençoar o Teu povo para que eles possam retornar em paz para os seus lares, dados e protegidos pela Tua mão de poder. Eu os abençoo para que eles tenham uma semana abençoada, uma semana cheia de vitória e de paz, em o nome de Jesus, amém. Cumprimente seu irmão, Deus abençoe e vai. Paz no...